potencializa isso. A gente está tendo menos momentos com esses adolescentes, mas não se enganem, eles não estão isolados, eles estão vivenciando com outras pessoas, eles estão se socializando com outras pessoas e, infelizmente, 99% de chance de serem pessoas ruins para eles. A laicização e a secularização é justamente esse panorama em que as pessoas estão cada vez mais se afastando dos princípios bíblicos, não só em Salvador, mas nos interiores do Estado, em outros estados, em todas as nações. Essa onda da secularização, a gente vê aí movimentos como pró-aborto, legalização das drogas, cada gay, e etc, etc, etc. Se você parar para conversar com seu adolescente, conversar mesmo, profundo, não aí, oi, tudo bom, como é que está a paz do Senhor? Não, estou dizendo, tentar trocar uma ideia, ouvir o que ele tem para dizer, pode ser que você se assuste com as ideias que estão na cabeça deles, ideias progressistas, ideias completamente distintas da palavra de Deus. E nós, líderes, às vezes, temos o grande erro de dizer, não com o meu adolescente, não na minha igreja, aqui todo mundo é bom, aqui todo mundo é crente, eu louvo o Senhor pelo grupo que ele me deu. Gente, acorda. A sua igreja, os seus adolescentes não estão distantes disso. Eles são gente, eles estudam, eles estão em contato com outras pessoas. Se você sentar e cavar um pouquinho, você vai perceber que dentro do grupo que você trabalha, dentro da sua escola dominical, tem pessoas que já estão com ideias distorcidas e que você precisa identificar e alcançá-los para trazê-los para o conhecimento e os princípios cristãos. Temos o grande problema do líder que já é distante do seu adolescente. Líder precisa se relacionar, líder precisa se comunicar, líder precisa, sim, sair um dia para tomar um sorvete ou ir num parque com o seu grupo, quem sabe trazer, né, as líderes mulheres, trazer as meninas para casa para assistir um filme, para bater um papo, tomar um chá, oh, que coisa mais antiga, né, mas sei lá, chá de meninas. Os meninos, os rapazes, os líderes, marcar um dia para jogar bola ou para andar de bicicleta, você precisa alcançá-los, porque o desafio é grande. Nesse momento que você estiver lá, andando de bicicleta, parar todo mundo para tomar um refrigerante, e você puxar um papo, há uma possibilidade de você ouvir alguém dizer assim, libera logo o aborto, pelo menos pessoas morrem fazendo aborto clandestino. Legaliza logo as drogas, porque a criminalidade ela é financiada com as vendas de drogas ilegais, coisas desse tipo. Eles pensam, às vezes até eles falando, eu passo por uma situação em que o meu tio me abusa, eu passo por uma situação porque o meu pai me espanca. Existem tantas coisas na mente e no coração desses adolescentes que a gente precisa encontrá-los, alcançá-los, e temos esse contato. Nós vivemos um grande problema do relativismo moral versus a verdade absoluta. E que verdade absoluta? A palavra de Deus. Essa é a verdade absoluta, esse é o nosso manual, é isso que nos leva para o céu. A verdade do Senhor dura para sempre. E o terreno do adolescente, ele é fértil. O terreno do adolescente, o coração dele ainda não está completamente tomado. A criança é uma página em branco, né? Que você vai lá colocando as impressões, colocando as ideias. Os pais sabem disso, os pedagogos sabem disso, e por isso aquele cuidado na primeira infância, na infância. O adolescente ainda está em estágio de formação. Existe uma pesquisa que diz que o adolescente ele colhe todas as informações, desde o nascimento até os 17 anos, e que por volta dos 17 anos ele decide o que fazer da vida. Então, o que quer dizer isso? Esse estudo quis dizer. Ele quis falar que se a gente não passar mensagens positivas da palavra de Deus, passagens da palavra de Deus, eles podem ocupar esse coração e esse espaço com outras coisas. Só um minuto. Alain, eu não consigo, não. Porque eu disperso com barulhos. Voltando. E... eu estava pensando. Sim. Então, olha só. Se a gente não ocupar esse espaço,
outras pessoas ocupam. A internet ocupa. A televisão ocupa. Então, imagine você, é como se tivesse ali uma pessoa em que, em um lado, alguém puxa o braço dele, do outro, alguém puxa o braço, e aquela guerra puxando para lá e para cá. Vamos ser lógicos. Se nós não tivéssemos o Espírito Santo, era guerra vencida, porque a força do outro lado é muito grande, mas o Espírito Santo de Deus nos capacita. Estamos vivendo o perigo da ditadura do relativismo, que seria uma mentalidade, uma cultura sem Deus, que vai se impondo no mundo, que quer expulsá-lo do mundo, e que diz o seguinte: não existe a verdade. A verdade, cada um faz a sua. Se aquilo é bom para você, então é uma verdade para você. Existe uma blogueira, uma digital influencer, muito conhecida dos adolescentes. Se você falar para eles, eles vão saber. O nome dela é conhecida como Boca Rosa, Bianca Andrade. Todos eles conhecem Bianca Andrade. Ela tem mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais, no Instagram. Ela diz, ela ultimamente tem dito que tanto faz namorar com homem ou com mulher. O importante é você ser feliz. O importante é ser algo que te agrada. Isso é a secularização. Anitta, não importa se é homem, se é mulher, se é travesti, eu gosto, eu fico. Secularização. O que acontece isso? É devido à teologia pessoal. Temos várias igrejas e sérios problemas com excesso de organização em umas, anarquismo em outras, leviandade, modernismo, sinais de doutrinas de nova era, idolatrias de pessoas, lugares, doutrinas, objetos, muitas outras coisas. Infelizmente, a secularização tem entrado nas igrejas. Eu louvo ao Senhor que a nossa igreja, a Assembleia de Deus, ela é muito firme. Nós temos uma escola dominical muito forte, nós temos valores muito fortes, eu louvo o Senhor por isso. Porque nós percebemos que existem igrejas aí exagerado na organização, a ponto de que o Espírito Santo não encontra espaço para fazer a manifestação. E que nós não encontramos espaço para que Jesus opere. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu fui em uma igreja uma vez dar uma palestra e era tão engessada e tínhamos cronômetro até na hora da oração. Não era assim, tipo assim, eu recebi, por exemplo, uma mensagem do pessoal aqui da organização, falou, você pode dar uma palestra de por volta de 1 hora, não era assim, você tem 3 minutos para orar. Mas era 3 minutos que tinha uma contagem regressiva, e quando eu vi 10, assim, bem grande, 10, 9, 8, quando foi chegando 5, eu fui ficando nervoso, minha oração sumiu, disse amém. Engessamento. Ou é tão engessado que o líder não pode propor uma atividade. Do outro lado, nós temos também o extremo oposto, uma bagunça total em que não existe liderança, não existe respeito, ou seja, secularização também dentro da igreja. Vivemos num século bastante estranho, a fama corre emparelhada com a ousadia, não importando se essa afira ou não os princípios morais ou divinos, e sempre a necessidade está na frente. Uma competição. Eu preciso ter a melhor roupa. Eu preciso ter o melhor celular. Eu preciso ter o cabelo mais bonito. Eu preciso ter o brinco mais bonito. Eu preciso fazer a melhor viagem. Não, eu preciso que meu feed esteja muito organizado no Instagram. Os meus amigos viajam para vários lugares e postam fotos. Eu preciso também fazer isso. Eu preciso estar na frente. Eu preciso fazer curso de inglês, espanhol e japonês. Eu preciso fazer cursinho. Eles sofrem com isso. Eles são cobrados nisso. E eles precisam sempre, não só fazer escola, mas tirar nota boa e fazer um cursinho pré-vestibular e ser bonito e ser magra. E isso vai consumindo a mente deles e afastando eles de Cristo, porque o terreno onde reina isso, não reina Jesus Cristo. O que a gente pode fazer? A gente pode começar a reforçar nesses meninos e meninas algumas coisas, como, por exemplo, oração de joelhos. Apesar da gente trazer novidades sempre, existem coisas que a gente não pode abrir mão. Orar de joelhos. Julgo desigual? Jamais. Respeitar as autoridades, respeitar o pastor. Cuidar do líder, cuidar do professor quando vocês falarem sobre o pastor de vocês para o adolescente. Fale sempre com muito respeito. Fale sempre com muita sabedoria.
Porque isso é quebra de princípio, se você desonrar o seu pastor. E sim, nesses adolescentes, no aniversário do pastor, trazer um presente para ele, nem que seja um sabonete. Vamos reforçar para esses meninos e meninas que não devemos ficarmos ouvindo músicas seculares, músicas que nos afastam de Jesus, músicas com letras que deturpam mulheres, a relação entre o homem e a mulher. Vamos ensinar sobre dízimos e ofertas. Vamos incentivá-los a fazer o jejum. Vamos trazer sempre aqueles conceitos que são verdadeiros, bons, que a gente sabe que funcionam. A palavra de Deus diz em João 14,6, eu sou a verdade. Cristo é a verdade. Em Gálatas 5,16, andai em espírito e não cumprireis a consciência da carne. E Ezequiel 3:17-19, bem-aventurados os que preferem a porta e o caminho estreito, e os que porfiam por entrar e seguir neles. Ou seja, a porta é estreita, o caminho é estreito, existe uma cruz para carregar, não é um parque de diversões. Servir a Jesus, sim, é abrir mão de algumas coisas, e o mundo tem ensinado que não. Que eu preciso ser feliz, independente do que pensam, eu vou fazer sempre o que é melhor para mim, independente das pessoas, mas a gente vai conseguir trazer eles para o caminho do Senhor e fazer eles permanecer nesses caminhos. Agora vamos falar do nosso público-alvo, né? Já falei algumas coisas do adolescente, agora eu quero reforçar para vocês. Vocês, felizardos em trabalhar com adolescentes, porque trabalhar com adolescentes é uma bênção. Eu não gosto quando falam aborrecentes, eu acho cafona isso, tão ultrapassado. Eu acho muito chato. É a melhor faixa etária. É a melhor faixa etária. É o melhor momento. É um momento de descobertas, momento de experiências com Deus, momento em que você tem mais tempo, inclusive, para trabalhar para o Senhor. E existem algumas coisas que acontecem na mente, existem algumas coisas que acontecem no corpo. Olha só, você trabalha com uma faixa etária em que o corpo deles mudam. Eles entram na puberdade, né? Por volta ali de 11 anos, os meninos, 10 anos, as meninas começam a entrar na puberdade e aí vai mudando tudo. Vamos ver aqui juntos nesse slide. No menino, mudança de voz, aparecimento de pelos no rosto e primeira ejaculação. O corpo tende a ficar com formas mais masculinas, com ombro mais largo, crescimento do esqueleto, desenvolvimento das características sexuais, como pelos pubianos, crescimento dos pés, mãos, músculos de forma mais rápida. E vai crescendo, às vezes, as coisas de uma maneira diferente. Os braços, às vezes, ficam mais compridos do que o corpo. Depois vai ajustando. E aumento dos testículos. Nas meninas, aparecimento dos brotos mamários, começa a crescer os seios, crescimento do esqueleto, desenvolvimento das características sexuais, como pelos pubianos, a menarca, que é a primeira menstruação, acontece já no finalzinho ali do início da puberdade. O corpo tende a ficar com formas femininas mais acentuadas, quadril maior e definição da cintura, crescimento de pés, mãos e músculos de forma mais rápida. É com esse ser que a gente trabalha. Agora, a mente aceleradíssima. Sentimentos à flor da pele. Tudo tem vontade de chorar e tudo tem vontade de ficar com raiva. É sempre o extremo. Ou eles estão muito empolgados para varrer, lavar a igreja, colocar o clima, lavar o portão da igreja, o banheiro, o vaso sanitário, ou eles estão desanimados, não querem nada. Tristes, não quer ir para a igreja, não quer ver ninguém, está desanimado, não quer fazer amizades, os extremos. Esse é o ser que a gente trabalha. Mas nós estamos num momento crítico, em que o mundo descobriu que essa geração, a geração Z, ela é tecnológica. Se a geração anterior era tecnológica, a nossa é mais tecnológica ainda. E eles têm passado muito tempo nas redes sociais, na internet. Nós temos agora adolescentes com compulsão pelo celular. O que acontece? É o uso abusivo do aparelho que provoca sinais semelhantes do que os apresentados pelos usuários de drogas. Gente, é muito semelhante. Inclusive, quando você retira a droga de um dependente químico, ele tem abstinência. É o que tem acontecido com muitos adolescentes e adultos também, e crianças também, quando são privados do celular ou do computador. Pensamento fixo. O indivíduo é incapaz de permanecer sem um aparelho e não pensa em outra coisa. Não consegue, por exemplo, manter uma conversa.
No meio da conversa, ele pega o aparelho e dá uma olhadinha. E tem alterações do humor, euforia ou alívio de curto prazo associados com o uso do aparelho. Ele está agoniado. Quando você dá o aparelho, ele fica mais calmo. Necessidade. É preciso passar cada vez mais tempo com o celular para obter o mesmo prazer do que antes. Então, ele vai ficando cada vez mais no fundo do poço. E fica irritado. A irritabilidade, quando está sem o aparelho, o usuário fica ansioso e irritado. Conflito. O uso excessivo causa discórdias e brigas com outras pessoas. Recaída. Na tentativa de diminuição do uso, o indivíduo volta a usar o aparelho com a mesma frequência anterior. Ciberespaço. As pessoas têm comprado muito pela internet, consumido a internet. Quando fazem compra na internet, eles compram alguma coisa que vira propaganda na internet. Estima-se que 96% dos Y, essa geração Y, possui pelo menos um perfil nas redes sociais. Gente, geração Y é que nasceu em até 1995, mais ou menos. Depois de 1995, a geração Z. Pior ainda, eu tenho um sobrinho que tem 2 anos. Ele já mexe no celular melhor do que minha mãe. Não, minha mãe também mexe, coitada. Mas ele mexe muito bem. Ele bota os vídeos dele no YouTube, ele liga e desliga, ele bota o jogo, ele sabe tudo. 99% da geração Z, geração que nasceu depois de 95, possui pelo menos um perfil nas redes sociais. E se tratando de consumo, surge o termo necessidade, que inclui as necessidades básicas sociais de conhecimento e de autorrealização. Então, eles começam a entender que eles precisam de algo, porque a internet, as redes sociais, o convenceram de que ele precisa de fato. 13% dos usuários de smartphone no Brasil realizam pelo menos compras por celular. Entre os itens mais comprados estão jogos e aplicativos. Não é o tema da minha palestra de hoje, mas jogos é um dos nossos principais problemas. Eu vou correr um pouquinho mais aqui sobre o panorama dos nossos problemas para a gente focar aqui de como a gente pode utilizar essas ferramentas para a gente potencializar a criatividade dos nossos adolescentes. Então, os lançamentos não param, os mais novos em detrimento do mais antigo, ou seja, comprou um celular agora, o celular tá bom ainda, mas só porque lançou um com a câmera melhor, ele quer trocar por uma câmera melhor. Uma pesquisa ouviu 1.580 pais e 1.580 crianças. 12% declararam ter tido contato com mensagens de ódio contra pessoas ou grupo de pessoas. Ou seja, falar mal de negros, falar mal de igreja, falar mal de pessoas. 10% tiveram contato com formas de emagrecimento a ponto de ficarem doentes, porque eles buscam informações na internet. Formas de dieta, formas de ficar com a pele melhor, o cabelo melhor, de ser melhor, mais comunicativo, de ser mais desinibido. 9% falaram ou compartilharam experiências sobre o uso de drogas na web. 7% disseram ter lido sobre formas de machucar a si mesmo fisicamente. Muitos têm cortado o próprio corpo como forma de aliviar um estresse. E 3% leram sobre forma de suicídio. Essa pesquisa é antiga. Se ela fosse feita hoje, eu garanto para vocês que essa estatística seria ainda maior. A pesquisa concluiu que a maioria das famílias está alheia ou sente-se incapaz de proteger seus filhos das ameaças da internet, atribuindo toda a responsabilidade à escola, aos meios de comunicação ou ao governo. E quando é crente, também coloca essa responsabilidade para a gente, líderes e professores. Não, não é nossa responsabilidade, mas nós podemos cooperar nesse processo. Não vamos deixar os pais colocarem a responsabilidade deles sobre nós, mas nós podemos auxiliá-los na educação de seus filhos e na luta para mantê-los no caminho do Senhor. Os principais sinais de alerta para problemas comportamentais e riscos do uso digital. Então, vamos identificar quando a pessoa está com problema já. Excesso de tempo de conexão acima de 2 ou 3 horas diárias ou sem interrupção no período noturno, com prejuízo nas horas da qualidade de sono e compulsão pela internet. Desliga abruptamente o computador ou muda de tela na presença de algum familiar adulto. Chegou lá e mudou de tela rapidamente, ou do computador ou do celular, com muito cuidado. Afaste-se cada vez mais da família e se torna cada vez mais isolado no seu quarto e no computador ou no celular. Perda do rendimento escolar, sem qualquer motivo aparente. Trocas e confusão entre sua identidade pessoal
ou mesmo o próprio nome e o perfil virtual criado, coloca um outro nome, cria fakes. Acesso a salas de bate-papos restritas ou privadas, chamadas de áreas de sussurro, falando baixinho e sem monitoramento de conversas. Ser participante ou alvo de cyberbullying como vítima, agressor ou como mero colega que acompanha o problema sem denunciar o que ocorre na escola ou em qualquer outro lugar. Isso traz um risco à saúde, como fadiga ocular, ressecamento da conjuntiva, os olhos ficam ardendo. Lesões do esforço repetitivo, começa a ter dor nas mãos, dor no braço, dor na coluna, transtornos do sono com alterações significativas do humor, dorme mal, fica irritado, riscos auditivos por exposição aguda a traumas acústicos pelo uso do fone, transtorno do sedentarismo, desleixo postural, uso de drogas e medicamentos, uso de drogas digitais e músicas e sons capazes de provocar sensações sensoriais e efeitos mentais psicopléticos. Pessoal, Satanás sabe que ele consegue passar mensagens subliminares. O nosso inimigo sabe, inclusive, um jogo de luzes pode afetar a mente. No Japão, há anos atrás, um filme do Pokémon fez com que todos que estavam em várias salas de cinema, durante uma cena do filme, eles tiveram um tipo de convulsão. A ciência, a medicina falou que foram os neurônios que deram como se fosse um curto-circuito por causa do jogo de luzes que foi utilizado no cinema. O que eu quero dizer para vocês é que o computador, o celular, ele tem o poder de destruir a mente do adolescente. Destruir fisicamente e também mentalmente nas ideias passadas. Por que eu estou falando tudo isso? Não é para assustar. Eu estou mostrando o lado negativo, mostrando o porquê, porque vocês vão precisar também justificar para eles o porquê eles precisam controlar as horas na internet, no celular, e o que eles assistem. Nós precisamos aprender a explicar aos nossos adolescentes o porquê, e não simplesmente dizer para fazer ou não fazer. A gente precisa ter o domínio do conteúdo, e isso a gente precisa estudar. Porque o adolescente, o nosso público-alvo, eles são questionadores e eles não aceitam as coisas sem uma justificativa. E nós temos justificativa. A palavra de Deus, ela é altamente lógica e uma carta de amor para todos nós. Tudo que o Senhor colocou como um princípio, existe um porquê. Ele não simplesmente disse, não coma dessa fruta para Adão e Eva, porque eu não quero. Mas existia um motivo para eles não comerem. Existe um motivo porque o Senhor manda a gente não se embriagar. Existe um motivo porque o Senhor diz para a gente não usar drogas. E esses motivos precisam ser passados para os nossos adolescentes, porque Satanás, ele quer deturpar as ideias deles, mas nós estamos aqui para trazer esclarecimento. O vício no Facebook e Instagram. Então vamos identificar se você tem vício. Você é do tipo de usuário que está conectado por mais de 15 minutos por dia? Esse estudo aqui não é de igreja não, tá? Esse estudo aqui eu peguei secular. E ele fala assim, ó, você fica mais de 15 minutos por dia, todos os dias, do tipo que é fissurado por curtidas em seu post ou nas fotos, você se preocupa com quantas curtidas você levou, do tipo que posta tudo, exatamente tudo que acontece na sua vida, ou daqueles que compartilham fotos para salvar animaizinhos ou crianças carentes, ou até mesmo com algum tipo de deformidade física, você tem mais amigos virtuais do que reais, talvez você seja um viciado. O Facebook pode, além de prejudicar a sua vida pessoal, amorosa e social, pode vir a prejudicar o desempenho lógico do indivíduo. Pesquisas apontam que estudantes que ficaram no Facebook por pelo menos uma vez em um período de 15 minutos, diminuíram as suas notas. Então, gente, nesse panorama, agora eu quero focar em duas coisas. O tema, ensinar aproveitando todo o potencial dos adolescentes em momentos de crise. Vocês já perceberam que o momento é tecnológico. A gente já está inserido em tecnologia, não tem para onde correr, a gente não vai conseguir retirar a internet do adolescente, nem a gente mesmo tem vivido mais sem internet, inclusive esse pré-congresso tem acontecido mediante a internet. Mas nós podemos ser mais inteligentes do que o nosso inimigo, porque nós servimos a um Deus que é muito mais inteligente do que o nosso inimigo. Nós servimos a um Deus que ele é criativo, até para fazer as curas. Quando Jesus estava aqui na Terra, ele era criativo.
Ora, ele dava uma ordem, ora ele pegava um lodo, fazia ali, passava no olho do cego. Ele é criativo. Ele contava histórias através de parábolas. E por que nós, líderes, não podemos contar uma história para o nosso adolescente? Qual o problema? O problema é eu fazer a voz do velho, a voz da criança, e eu gesticular, e eu usar um objeto. Qual é o problema? Eu estou usando ferramentas pedagógicas que funcionam, ferramentas que o próprio Cristo ensinou. O livro do pastor Altair Germano, Pedagogia Transformadora, nos dá muitas dicas sobre isso, e eu juntei algumas dicas do livro, algumas minhas e também algumas de Lucineide, de uma palestra que ela deu aqui em Salvador. Vamos lá. Nós vivemos com um público de adolescentes que tem convivido com influenciadores digitais. O público-alvo desses influenciadores é de 14 a 17 anos. Opa, é o pessoal que a gente trabalha. Em 2005, adolescentes de 5 regiões do país, classes A, B, C, em todas as regiões do país, fizeram uma pergunta. Quais personalidades do cinema, de online, televisão, você mais admira e o que mais te influencia? Você vai levar um susto no próximo slide. Sabe o que os meninos de 14 a 17 anos responderam? Os que eles mais admiram? Esses aqui. Tata Werneck, Danilo Gentili, Paulo Gustavo, Caio Castro, Leona Nilce, Kéfera, Iberê Tenório, Bruno Marquezine, Felipe Cassanhari, Felipe Neto. Gente, aí no meio nós temos gay, desviados, ateus, pessoas que vivem a vida promíscua, pessoas que não respeitam autoridades, pessoas que de 10 palavras, 9 é xingamento. São esses que eles admiram. E esses adolescentes da pesquisa são os nossos também, porque os nossos adolescentes estão inseridos na sociedade. São esses que eles assistem. Então, já que eles seguem pessoas e gostam de acompanhar pessoas, por que não você ser um influenciador digital? Por que não você não criar o seu perfil no Instagram e começar também a compartilhar coisas boas? Não viver igual aquelas pessoas loucas, né? Postando tudo. De vez em quando postar uma mensagem, mostrar ou uma brincadeira que você fez, ou um parque que você foi, e contar alguma coisa. Qual é o problema? Você pode e deve ser o influenciador do seu adolescente. Assim como Lucineide, Meire, Fernando, Magno foram os meus influenciadores na adolescência, eu quero sim ser o influenciador do meu adolescente. E ele me encontra só domingo de manhã, terça-feira à noite. É pontual, mas agora também ele me encontra nas redes sociais. Ele vai me encontrar ali também e vai ver que é possível ser crente e ser feliz, ser crente e se divertir. Então, uma das coisas que a gente pode começar a fazer é quebrar o nosso preconceito em relação a redes sociais e utilizá-las para sermos agentes transformadores desses adolescentes. Eu não sou, assim, estourado na rede social, não. Esse pessoal aqui que a gente está vendo na tela, eles têm milhões e milhões de seguidores. Eu tenho muito menos. Mas todas as vezes eu apresento o Senhor no Instagram e peço que ele seja bênção na vida de quem assiste eles. Inclusive, o Lucineide está também já postando, eu gosto. O Lucineide, quando posta aí, tá achando massa. O que a gente constata com essa pesquisa? A pesquisa aponta a força dessas novas celebridades, que geram um engajamento muito intenso, a capacidade real de mobilizar e engajar. E a TV ainda tem e terá muito tempo de influência, afinal, um horário nobre na Globo atinge pessoas do Brasil inteiro de forma muito rápida. O que a gente pode fazer como líder? A gente pode lutar contra isso. A gente pode começar a também nos posicionar através de princípios cristãos. Ontem, na igreja, nós temos na paralela, na igreja que eu congrego, um culto para adolescente chamado Culto Teen. E ontem a gente abordou sobre racismo. A gente falou sobre racismo, mas com uma vertente cristã. Nos posicionamos, nós temos opiniões, mas à luz da Bíblia. É importante, gente. Vocês precisam, porque esses meninos, eles leem sobre isso, eles estudam sobre isso. Então, se você quer explorar a capacidade do seu adolescente,
induzindo eles aos caminhos do Senhor, vocês precisam abordar essas temáticas que são muitas vezes polêmicas, como racismo. E aí você vai trazer uma opinião à luz da Bíblia. E aí você vai fazer isso de uma maneira criativa, fazendo um estudo de caso, trazendo uma situação, criando um momento, um debate, um júri, posicionamentos com sabedoria e respaldo bíblico, consultar a fonte, ler, pesquisar e dedicar-se. O que eu vim falando para vocês aqui foi de acordo com um estudo, uma pesquisa. Nós, líderes de adolescentes, professores de escola dominical de adolescentes, precisamos entender que o nosso público-alvo é o mais crítico que existe. Vocês acham que pastor é exigente e crítico? Adolescente é mais. Eles observam tudo, e eles criticam tudo, então você precisa ler. Você precisa buscar o conhecimento. Você precisa ler a sua lição de escola dominical. Ler na segunda-feira e ler de novo na terça. E ir pensando o que fazer na quarta, na quinta. Bolar uma estratégia. Infelizmente, não os que estão aqui, mas infelizmente alguns professores de escola dominical querem ler a sua lição no sábado à noite para dar aula domingo de manhã. Vai dar uma boa aula? Não. Não vai dar uma boa aula. Ele pode até achar que deu uma boa aula, mas a aula não foi boa. Você quer lutar com as redes sociais, com a Globo, você quer lutar contra o Facebook, lendo a lição no sábado à noite? Você quer lutar contra a Netflix, contra os jogos online que parecem reais, lendo a lição e não trazendo uma dinâmica, não trazendo algo criativo, não trazendo algo lúdico, não trazendo uma experiência? Dessa forma que você quer alcançar esses adolescentes que estão aí, com a mente crítica, em contato com outras realidades através da internet. Você quer, dessa forma, trabalhar? Gente, o Espírito Santo de Deus, ele atua, ele que trabalha, ele que convence, ele que transforma. Mas existe uma parte que é nossa, que é o esforço. Eu tenho certeza que quando a gente começar a nos esforçar cada vez mais, o Espírito Santo cada vez mais também vai encontrar espaço. Vai pegar aquela atividade que você bolou e vai chegar no coração do adolescente e marcar ali fortemente. É claro que existe uma aula ou outra que você apenas fala. Ah, tudo bem, mas não devemos cair nesse comodismo. Nós precisamos orar e jejuar pelos nossos alunos, Deus sondar e proteger nossas mentes, incentivar os pais a dialogar e acompanhar os filhos que estão vendo, que eles estão vendo na internet, e se perguntar e estimular os alunos à reflexão. Isso é edificante? Isso é proveitoso? E aí você vai explicar para ele, através dos seus estudos, da sua experiência, do seu conhecimento bíblico, o que é a melhor escolha. Um triste sintoma, um triste dado do Brasil é o seguinte: jovem brasileiro é o mais conectado à internet do que a média global. Eu vou provar. Qualquer ex-BBB tem mais seguidor do que artistas famosos de outros países. Em outros países, não é tão difundido a questão das redes sociais como no Brasil. Você encontra artistas do Brasil aqui que tem mais de 20 milhões, 40 milhões de seguidores. Que conteúdo eles têm? Nenhum. Pesquisa feita com adolescentes brasileiros entre 15 e 18 anos mostrou que 68% deles se sentem ansiosos e solitários quando estão sem internet. Mais do que 65% dos que se sentem assim longe da família. Eles sentem mais falta da internet do que da própria família. 88% dos entrevistados gostariam de ter um dispositivo conectado à internet dentro do braço. Entenderam? Como o mundo está preparado para a manifestação do anticristo? A ocupação da internet, dependência da internet. Eu vou dar uma acelerada que vou caminhar para o final. Então, o diagnóstico do vício é difícil de ser detectado, visto que o uso legítimo pessoal ou trabalho, por vezes, encobre o comportamento dependente. Então, tem preocupação excessiva com a internet, necessidade de aumentar o tempo conectado, presença de irritabilidade, do uso da internet restringido apenas à labilidade emocional, internet como forma de regulação emocional, permanecer mais conectado do que programado, trabalho e relações sociais em risco pelo uso excessivo e mentir aos outros a respeito da quantidade de horas que estavam online. Quantas horas você ficou online? Ah, eu acho que 1 hora. Mentira, 3 horas. O que o líder pode fazer? Dê exemplo. Não fique online 24 horas.
Não fique enviando correntes. Não fique o tempo todo usando a internet. Seja um exemplo. Fique atento com as consequências físicas, dores na coluna, privação do sono, visão, dores na articulação. Estimule atividades ao ar livre. Faça um EBD diferente, um EBD no parque. Não trocar o convívio familiar com amigos em prol da conectividade. Quando estiver com eles, faça um combinado. Gente, todo mundo vai ficar sem celular agora. Me dá o celular que eu vou guardar aqui. Preferir relacionamentos virtuais que vida social. Mostra para eles como isso é ruim. Praticar atividade física, pedalar, andar, jogar bola, vôlei, nadar. A Bíblia em mãos é importante. Eles têm usado muito a Bíblia no celular, mas você, líder, tenha ela física, leve ela para a igreja, é legal, é um exemplo. Seja enfático na EBD, guarde o celular. Ninguém vai ficar com o celular na mão, está proibido usar, tá? Um combinado aqui nosso. Quando for usar alguma coisa, usa fisicamente. Para começar a torná-los mais independentes do uso do celular. Utilize a internet como ferramenta complementar. Com a pesquisa, agora nós vamos pegar o celular e vamos fazer uma pesquisa disso nesse momento. Depois guarda de novo. O DVD, convocar os alunos, carga de estágio, versículos, divulgar tarefas e conteúdo da lição. Isso é uma ideia que vocês podem fazer. O grupo da escola dominical, sua classe. E nesse grupo vocês podem botar ali áudio, vagas de cursinho. Está tendo muito cursinho online, né? De curso profissionalizante, vocês podem botar lá. Podem botar um versículo, podem colocar ali umas tarefas, dizer o que eles precisam levar na aula. Utilize esse grupo. Eles geralmente são calados no grupo. Mas aí vocês falam, estimulam a participação deles. Mas não fiquem desesperados se eles estiverem calados, apenas lendo. Não tem problema. Adolescente tem dessas. Mas faça. E nós vamos também utilizar a mídia como uma forma positiva para todos nós. Gente, mídia, ela está aí e ela domina o mercado publicitário. Então, se você quer atingir o seu adolescente, você vai começar a utilizar a mídia a seu favor. A mídia secular diz que o cristão é homofóbico, intolerante, retrógrado, machista e alienado. Aí nós podemos começar a mídia para mostrar o quanto o crente ele é legal, ele é bom, ele gosta da paz, o crente não mente, o crente gosta da saúde, o crente não destrói o próprio corpo. E se você quer fazer isso, você precisa fazer isso com qualidade. Como você fazer com qualidade? Convoque os próprios adolescentes. Veja entre os adolescentes quais têm mais aptidão com a internet, em fazer card, em fazer cartaz. E coloca eles para serem moderadores dos grupos, perfil do Instagram. Eles vão fazer melhores que a gente, eu garanto para vocês. E vocês vão supervisionar. O nosso trabalho é estimulá-los. Você vai trazer eles para o grupo e eles vão começar a trabalhar. Para de pensar assim que aqui está o líder, aqui está o adolescente. Traz ele para trabalhar. Você continua por cima. Tá? É você o líder. Mas você vai agregar ele nas atividades. E rede social, mídia, eles são melhores do que a gente. Eles fazem melhores. Eu vou dar exemplo para vocês. A história de Chapeuzinho Vermelho. Eu posso contar essa história de diversas formas. E se eu tenho uma mídia interessante, eu posso trazer vontade de você ouvir a história ou te dar sono e não querer. Um cartaz, um card bem feito, pode trazer o adolescente vontade de ir para o culto, de participar da palestra, de ir para o passeio. Então, comece a entrosar os adolescentes na sua equipe de trabalho, para que eles façam uma linguagem que realmente atinge o público-alvo. Às vezes, nosso cartaz não é colorido, ou tem muito texto, e eles sabem fazer de uma forma que o adolescente ele se atrai. Deixa eu dizer para vocês, acompanhem o DEPAD nas redes sociais, vejam como a gente faz lá as divulgações no Instagram do DEPAD. Vamos lá, exemplo. Eu vou contar a história de Chapeuzinho Vermelho na versão do Jornal Nacional. Boa noite. Uma menina chegou a ser devorada por um lobo na noite de ontem. Aí Fátima Bernardes diz, mas a atuação de um caçador evitou uma tragédia. Uma especialista comenta o fato. Eu poderia falar como Hebe. Gracinha, gente. Vocês não vão acreditar. Mas essa menina linda aqui foi retirada viva da barriga de um lobo, não é mesmo? Me dá um selinho, Chapeuzinho Vermelho.
eu poderia, como a Veja faz, Lula sabia das intenções do lobo, ser sensacionalista. Eu poderia ser como o da Atena. Onde é que a gente vai parar? Mas cadê as autoridades? A menina ia para a casa da vovozinha a pé, não tem transporte público. Ela foi devorada viva. Um lobo, um lobo. Põe na tela, põe na tela. Porque eu falo mesmo, não tenho medo de lobo, não tenho medo de lobo. É a mesma história contada de forma diferente. Só que o líder não entende que ele precisa se adaptar à língua do adolescente, ele vai contar essa história de uma maneira que ninguém quer ouvir. A gente começa a descobrir a forma que o adolescente quer ouvir quando a gente convive com eles e quando a gente escuta eles. E quando a gente traz eles para a roda do trabalho. A revista super interessante diz: Lobo Mau, mito ou verdade? A revista Caras diz: ensaio fotográfico Chapeuzinho na semana seguinte. Na banheira de hidromassagem, Chapeuzinho fala a Caras: até ser devorada, eu não dava valor a muitas coisas na vida. Hoje sou outra pessoa. Ou seja, gente, nós temos formas de falar. A Bíblia do adolescente tem uma linguagem específica. Se a própria CPAD faz lição para adolescente, Bíblia para adolescente, por que nós não vamos ser professores de adolescentes? Porque a gente não vai se adaptar. E uma forma de você explorar a criatividade do adolescente é você escutando, trazendo eles, entendendo a linguagem. Entender a linguagem do adolescente, põe na cabeça de vocês. Não é você tratá-los como criança. Não. Ah, o coleguinha da escola. Que coleguinha, gente? Adolescente não tem coleguinha de escola, não. Adolescente tem amigo da escola, tem colega da escola. Olha, o amiguinho de vocês, amiguinho, gente. Amiguinho que tem a criança. Adolescente quer que você fale de igual para igual, mas você não vai esquecer que ele é um adolescente. Ele vai querer que você seja didático, mas também não trate ele com a mesma seriedade como adulto. Como é que você consegue isso? Convivendo com o adolescente. Estando com eles. Os pais, quando o líder é pai de adolescente, é mais fácil, porque ele está vendo o filho dentro de casa e ele vai convivendo. Mas quando não tem, passa algumas horas do seu dia com o adolescente, pelo menos uma vez por semana. Professores criativos para formar adolescentes criativos. Nós temos alguns bloqueios da atividade para sermos criativos e explorar essa criatividade do nosso adolescente. Ou nós temos a compreensão limitada do que é ensinar, achar que ensinar é só colocar lá um nome no quadro e falar, falar, falar. Pouca dedicação ao processo criativo, que tem gente que realmente tem preguiça de se esforçar em buscar uma atividade, em buscar uma forma de trazer sua aula mais lúdica e explorar a atividade do adolescente. Nós temos medos de sairmos como ridículo, por exemplo, eu imitando web. Poderia dizer, que ridículo, mas a minha intenção é apenas que você entenda. E se para você entender o que eu quero dizer, eu vou contar uma história imitando web, qual é o problema? Nós temos também bloqueios mentais, barreiras perceptuais e barreiras emocionais. Barreiras emocionais é quando você diz, mas eu não consigo, eu não dou para essas coisas. Consegue sim, tudo é treinamento, tudo é esforço. Faz na frente do espelho, conta uma história sozinho, conta depois para o seu filho, para o seu pai, para sua mãe, e você vai chegar na frente da classe e você vai contar uma história para seus adolescentes, e eles vão gostar. Nós precisamos desbloquear nossa mente, aquilo que a gente entende que é o processo do ensinamento. O processo do ensinamento, ele precisa ser lúdico, ele precisa ser interessante, ele precisa ser criativo. Lembre-se, eu mostrei para vocês o panorama geral. Nós estamos numa guerra, e para vencer essa guerra, a gente precisa se esforçar. Exemplos práticos de atividades criativas na educação cristã para adolescente. A gente pode trazer resoluções criativas de problemas, escrito, divide em equipe, cada um lê o seu problema e vai bolar como resolver. Apresentação de conteúdos, eles podem dar aula, seminário, associação entre conhecimentos bíblicos e a arte, como a música, como o teatro, como a pintura. Adaptações de situações bíblicas é a realidade. Como seria se a mulher do fluxo de sangue estivesse hoje aqui? Como seria a situação do rei Salomão, em que duas mulheres brigavam? Se fosse nos dias de hoje, o filho pródigo, ele faria o quê? Ele iria a rave,
usar drogas, iria viajar como um mochileiro aprontando por aí. Como seria nos dias de hoje? Use a tecnologia a seu favor. Comece a descobrir as ferramentas tecnológicas. Ore, peça a Jesus para ele te dar sabedoria para você utilizar. Instagram é uma forma que você pode falar de Jesus e atrair seus adolescentes. Facebook, YouTube, canais no YouTube, tem tantas ferramentas que a gente pode utilizar. Lembre-se, pessoas conectam pessoas. O adolescente, eles se identificam com gente. Quando você mostra que você é ser humano também. Quando um adolescente faz a chamada para o evento deles. Como eu falei para vocês, lá no nosso perfil do Instagram do Depad, muitas vezes sou eu que falo, mas muitas vezes é um outro adolescente. A gente criou no Depad, toda quarta-feira às 18 horas tem um programa chamado Cismei Depad. Quem deu o nome Cismei? Os adolescentes. Eu fiz uma reunião com eles e perguntei opções de nome. Gente, veio tanto nome louco. E aí, entre os loucos, o menos louco que eu achei foi Cismei, aí escolhi Cismei, né? Porque a gente tem que estar ali sempre conduzindo. Porque eles têm falado muito isso hoje em dia, né? Cismei, então ficou Cismei Depad. É um programa todo de comédia. Quem que faz? Eles. Eles falam, eles gravam, eles editam. Eu participei de um com a minha esposa Alane, que a gente falou sobre relacionamento. Mas os outros todos foram eles que fizeram. Talvez você ache que no YouTube você vai sentar e pegar uma coisa para eles, mas eles não querem isso. Talvez eles querem linguagem mais divertida, mas eu não consigo. Eles próprios podem fazer, você assiste para ver se tem alguma heresia, se tem alguma coisa que foge. De vez em quando eu vou lá e falo, corte isso, faça aquilo. Depois do Cisne de Paz, nós vamos ir com um momento de descobrindo mistérios bíblicos, desvendando, né? Traduzindo para eles algumas partes da Bíblia que são de difíceis interpretações, mas com a linguagem deles. Eles próprios vão estudar e vão gravar. Eu vou assistir, né? Antes vou conversar com eles para ver se está certo. E aí nós vamos postar. O adolescente, eles preferem ver um adolescente falando do que a gente. Fato. Pessoas conectam pessoas. Então, o adolescente, ele gosta de ver um outro adolescente dando aula. E aí, a experiência daquele adolescente, quando ele fala assim, mas eu tô passando luta na minha casa com meu pai, ele se identifica. E aí, atinge ele. E ele fala, poxa, se ele tá passando luta em casa com o pai e continua vindo para a igreja, eu também posso fazer isso. Reconheça suas limitações. Reconheça que a gente tá ficando velho. Reconheça que a gente precisa ouvir a opinião deles do que fazer, qual jogo fazer, qual atividade, como vai ser a programação do nosso passeio, como vai ser a programação do nosso pré-congresso, do nosso congresso. Reconheçam que o abismo de faixa etária grande. Reconheça que existem coisas que eles têm opiniões diferentes da nossa e que a deles é melhor. Tarde para Facebook e Instagram, aos seus olhos não está bonito, mas os olhos dele está bonito. Reconheça que o gosto mudou. Se não é pecado, se não fere os princípios bíblicos, por que não? Por exemplo, eles fizeram uns cards, meus adolescentes fizeram uns cards, em que tinha uns recortes, assim, tipo jornal. Eu não gostei, eu achei feio. Mas eles falaram, Ney, mas tá a tendência, tá na moda. Autorizei. Ao meu ver, tava feio. Não é que deu certo? Todo mundo gostou do card. Compartilharam e acharam lindo. O meu gosto tem mudado. Porque eu estou envelhecendo. Eu tenho 32 anos. Uma adolescente de 14 anos gosta de cores diferentes das minhas. Eles gostam de formato, de uma linguagem diferente da que eu gosto. É necessário você trazer o adolescente para a sua equipe. Ele não vai ser líder, mas ele vai ser ouvido. Façam isso. Explore a criatividade deles, o conteúdo deles tem coisas para contribuir. Há momentos com eles. Eu me assustei certa vez que eu estava conversando com os adolescentes, falando sobre acampamento. E na minha cabeça, verdade absoluta, eles gostavam da festa temática do acampamento que a gente faz. Porque eu amava quando era adolescente. A festa do ridículo. Eu amei. Eu queria fazer festa do ridículo com eles. Eles não querem. Eu, gente, sério, mas é tão legal.
Ney, a gente não quer. Eu não quero ficar ridículo. A menina não quer ficar ridícula. Eles não querem se arrumar para ficar feio. Tive que reconhecer que o meu adolescente de hoje não quer festa do ridículo. Pode ser que Vitória da Conquista os meninos gostem, pode ser que São Paulo goste, pode ser que Feira de Santana goste, mas os meus aqui de Salvador não querem. Eu tenho que aceitar e entender que nós temos opiniões diferentes. Mas se eu não tivesse parado para conversar com eles sobre qual tema de festa vocês gostariam, eu ia botar festa do ridículo. Cuidado. Ouvir o adolescente não significa que é anarquia, que o que ele fala vai fazer. Não. A decisão é do líder. Mas é preciso o líder ouvir esses adolescentes para poder fazer as atividades mais assertivas. E escute eles sem perder a liderança. Exatamente isso. Escute, converse, mas lembre sempre que você é o líder. Para concluir, gente, que bateu meu horário, a busca de criatividade para trabalhar no reino de Deus é de grande interesse do nosso Senhor. Busquemos a ajuda do Pai, né, da criatividade, para o desenvolvimento do nosso potencial criativo. O Senhor nos deu esse potencial, pode e deseja aperfeiçoá-lo. Quem escreveu isso foi Lucineide Ribas. Eu coloquei aqui. E, depois de falar tanto de tecnologia, nos siga nas redes sociais. DEPAD, coloque lá, DEPAD, que você vai achar o nosso perfil aqui, da nossa igreja de Salvador, que trabalha com adolescentes. E tem também o meu, Ney Deus, tá certo? Muito obrigado, gente. Mais uma vez agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês. Walter, que incrível, viu? Que palestra muito edificante, abençoadora. Dá vontade de ficar aqui por mais horas te ouvindo. Como foi enriquecedor. E a gente, aqui em Conquista, né, na Assembleia, a gente tem na sede, com algumas congregações, um projeto chamado JFC, que se chama Juntos Falamos de Cristo. E, assim, que pacífico de oração talvez não despertasse tanto interesse ou curiosidade neles, mas só o fato de você mudar o nome traz uma visão diferente. E eles compraram essa ideia de maneira, assim, tão incrível que, assim, não é só exercido por nós líderes aqui. A gente tem o JFC Oficina, que é justamente onde eles fazem toda a programação, organizam as oportunidades, inclusive eles que trazem a própria mensagem e como a gente aprende com eles. É incrível. E na EBD aqui também, com a classe de adolescente, nós temos o projeto Se Eu Fosse Você. A gente sabe que a lição ela vem acompanhada de três lições, né? A revista vem acompanhada de 3 lições. Aí a gente separa 3 e eles que assumem o lugar do professor. Claro, com a nossa supervisão, mas eles que aplicam a lição. E, assim, é incrível. É lindo demais. Mas, assim, tivemos algumas perguntas aqui no chat. Eu vou estar reportando aqui a você. A primeira de Anderson Costa disse o seguinte: os nossos adolescentes gostam de movimentos, principalmente no que tange a programações elaboradas especialmente para eles. Sejam essas programações de departamento juvenil e mesmo na escola bíblica. Pergunta: será que os professores estão desanimados ou na qualidade de líderes precisamos, à semelhança deste pré-congresso, idealizarmos trimestralmente ou quadrimestralmente curso de capacitação? Muitos professores estão ensinando na EBD por empurrão, chamado e então vocação. Posso responder? Por favor. A gente acha que professor, líder é Superman, né? Mulher Maravilha. Mês passado, eu estava conversando com um grande amigo pastor e eu falei para ele assim, vamos fazer um momento com os professores de escola dominical de incentivo, de dicas. Ele respondeu assim para mim: professor não precisa de entusiasmo, não. Ele deve ter entusiasmo. Não vamos perder tempo com isso. O professor precisa. A gente precisa constantemente de participar de congressos, de pré-congressos, de palavras, ensinamento. Senão, com o tempo, a gente vai desanimando, vai perdendo a criatividade, vai perdendo o entusiasmo. Todo ser humano precisa de uma palavra afirmativa, precisa de ideias novas. Como eu falei para vocês, eu sou cientista e sempre participo de congressos da minha área. E eu volto desses congressos tendo várias ideias de pesquisas. Porque os grandes centros de pesquisas elaboram eventos desse tipo. Porque eles sabem que os pesquisadores precisam desse contato
trazer para a sua realidade novas ideias. Então, é importante. Então, eu acho que o que a gente precisa é fazer com que esses professores tenham momentos como esse, para que eles venham ter as suas ideias melhoradas, pegar experiências com outros colegas, irmãos em Cristo, que tiveram atividades e foram positivas, para que eles possam aplicar nas suas igrejas. É importante a gente saber que, por mais que você tenha 10 anos dando aula para a mesma classe, você precisa renovar, você precisa ver o que está acontecendo no momento, na sociedade, na televisão, na internet. Porque não só basta eu ter o interesse no meu coração de ser professor, eu preciso fazer com que esse interesse ele vire prática de uma busca desse conhecimento. Eu tive professores de escola dominical maravilhosos, mas eu tive também professores que chegavam na hora e lia aquele trecho da lição e dava aula. Essas pessoas, eu não acho que a gente precisa descartá-las, mas eu acho que a gente precisa dar uma injeção de ânimo. E como dizia um pastor meu, soltar uma dinamite para explodir ali e ele acordar. Que jeito, que jeito. Eu acredito que todo professor de escola dominical é possível ser melhor a cada domingo. Até aquele que está cansadinho, se ele passar ali um mês assistindo a aula de Lucineide, no segundo mês, ele dá aula dando pulo. Contamina. Professores criativos e dedicados, eles contaminam os outros. E aquele que está mais animadinho, contamine lá ele, para que ele venha ser também um professor dinâmico. Tá? Não descarta, não tem jeito. E assim, o adolescente, ele, pelo menos aqui em Conquista, né? Eles são muito de comprar ideia. Quando vocês lançam para eles algo, eles fazem de tudo para que realmente venha acontecer. Então, assim, a gente pode ser motivado por eles também, né? Eles também nos ajudam a ficar motivados. O problema é quando às vezes acontece os adolescentes estarem desmotivados. Bem realista aqui para vocês. Já aconteceu também comigo de chegar numa classe com todo mundo desmotivado. Eles não diziam nada e eu falava, e eu pedia opinião, e todo mundo calado, e meu Deus do céu, o que está acontecendo? E até para ler um versículo que eles meninos negavam, a gente o espírito começa a pedir a Deus misericórdia e guerrear e pedir estratégia. Aí pronto, você faz um caça tesouro dentro da igreja, esconde atrás da porta lá um monte de coisa, de versículo, pedaços de versículos que eles têm que formar o versículo inteiro. A adolescente, é massa, e eles uma hora vão. Uma hora vão. Aí você tem que criar as estratégias. Porque também, às vezes, a gente quer botar os meninos sentados, que eles se motivem naquele bate-papo ali. Às vezes não. Às vezes os meninos estão travados mesmo, e você vai ter que buscar umas estratégias. Eu já vi, a minha igreja é perto de um shopping. Há uns anos atrás, eu falei com o pastor e eu percebi que a classe estava muito desanimada. Eu fui dar aula dentro do shopping. Eu peguei eles. Nossa aula hoje vai ser diferente, vai ser no shopping. Era aquela lição de missões, sabe? Uma que tem de... Ney, seu microfone fechou. Aí eu falei, a lição de missões, eu falei, a gente vai evangelizar no shopping. No evangelismo, eu dei a teoria toda da classe. Aí eles se animaram. Então, estratégias existem para isso. O grande problema é quando o adolescente está desmotivado e o professor também. Porque aí quando o superintendente da EBD também está. E aí, pronto, meu Deus. Aí, me desculpe, aí o diabo encontra um terreno perfeito. Mas, no nome de Jesus, isso não vai acontecer em nossas igrejas. Em nome de Jesus. Seguindo aqui para uma próxima pergunta, do pastor Tenório. Ele diz o seguinte: sei que o mundo mudou, porém, Deus, o Pai, nem o Espírito mudou. Eu fui batizado no Espírito Santo quando adolescente, e na EBD. Éramos envolvidos e chamados por Deus para a oração. Pergunto, como podemos envolver os adolescentes para uma vida de mais busca para com o Espírito Santo neste tempo ultramoderno? Todas as vezes que eu conto sobre meu batismo com o Espírito Santo, eu fico cheio da alegria do Senhor. Todas as vezes. Eu já contei essa história milhões de vezes. E todas as vezes que eu falo do meu batismo, o meu espírito se alegra.
Agora, eu já contei essa história do meu batismo no Espírito Santo de diversas formas. Eu já contei em acampamento, em EBD, já contei dentro do carro, já contei na minha casa, e em cada ambiente que eu estava, eu contei de uma maneira diferente. Eu falei para vocês naquele slide, os princípios bíblicos, eles são o mesmo, e a gente precisa trazer os adolescentes para a oração. Mas, simplesmente você mandar o adolescente dobrar o joelho e orar, ele vai dobrar o joelho, e vai pensar em tudo, menos em Jesus. Ele pode até fechar o olho, mas você não vai saber que ele não está orando. E sabe, antes de convidar eles para orar, você passar ali uma matéria da televisão mostrando o quanto os missionários precisam de oração. Ou você pegar pedaços de revista ou jornal mostrando como o mundo está perverso. Ou você começar a relatar para eles uma situação, até mesmo da sua vida, do que você passa, e dizer como você precisa de oração. E aí, quando eles verem em você a sinceridade e como você confia no Senhor, talvez ele até se abra para falar também do que ele precisa de oração, e todos juntos dobrarem os seus joelhos e orarem. Então, eu acho que a gente vai conseguir usando umas estratégias muito espirituais, dadas por Deus. Eu dei apenas sugestões, gente, podem ser outras. Mas quando todos nós líderes buscarmos do Senhor essas inspirações e gastarmos tempo para ouvir até a voz do Espírito Santo dizendo como fazer, a gente vai conseguir. Quem sabe você bolar um jejum com todos eles e finalizar esse jejum com almoço na igreja. Quantas e quantas vezes, quando eu era adolescente, eu fazia jejum e na igreja eu entregava o jejum com todo mundo. Não só dizer, pessoal, todo mundo jejum nesse domingo, mas você proporcionar essa experiência de fazer o jejum e entregar todo mundo, ou para uma causa específica, e depois a gente voltar juntos e agradecer porque o Senhor ouviu as orações. Então, assim, vamos ter consciência de que esse papel de fazermos que essa geração seja crente é nosso, sim, confiada por Deus e ao pastor da igreja, mas vamos fazer isso com estratégias muito eficazes. Tem como, é possível. Eu tenho um amigo, por favor, não se escandalize. Eu tenho um amigo, ele tem uma estratégia de fazer os meninos orarem no futebol. Ele marca baba, e aí, antes do baba ou depois do baba, eles fazem uma roda e fazem oração. Não é oração curta, não, é oração. Demora e ora por todo mundo, e os meninos choram, e os meninos são renovados. A estratégia que ele utilizou. Eu não faço porque eu sou muito ruim de bola, viu? E aí, o negócio não ia dar certo, não. Mas foi uma estratégia. Até então, que eles vão pegar gosto e não vai ser mais necessário você fazer essas estratégias. Eles sozinhos vão começar a chegar na igreja, dobrar os joelhos. Em casa, eles também vão fazer isso. Podem ter certeza. Isso é momentâneo até eles entenderem o sentido. E quando chegarem na juventude, vai estar muito regimentado no coração deles. Uma pergunta aqui. A gente sabe que o adolescente ou é 880, né? Aí, assim, como a gente pode ajudar eles, enquanto professores e líderes, no desenvolvimento emocional na adolescência, sem que haja interferência direta para não tirar a autoridade dos pais. Por quê? Porque muitos adolescentes, eles confiam na gente, enquanto professor e enquanto líder, muito mais às vezes do que nos pais. Eles acabam nos confidenciando coisas que às vezes os pais não sabem, né? Então, assim, quais sugestões, estratégias, como a gente pode estar ajudando no desenvolvimento emocional desses adolescentes? Muito bom você trazer isso. Existem coisas que adolescentes contam para mim que ninguém sabe. E eles não contam para ninguém de fato. E quando eles contam para mim, eu sinto um peso da responsabilidade de ter ouvido aquilo. Uhum. E sempre no final de que eles contam, eu faço uma oração. E depois eu acompanho. Às vezes são coisas sérias,
e eu faço, Deus, se o Senhor permitiu que ele viesse até a mim contar isso, é porque o Senhor acredita que eu posso ajudar de alguma forma. Então, se o adolescente te confiou a falar alguma coisa, você que está me ouvindo, se o adolescente te confiou a contar alguma coisa, é porque ele confiou em você. E você tem agora a responsabilidade de ajudá-lo em oração, em acompanhamento. Deus vai te capacitar. Nós louvamos ao Senhor quando eles fazem isso. Eles poderiam guardar no coração, ou poderiam contar para alguém lá no mundo, um ímpio, mas ele confiou a você, ele falou a você. Glória a Deus por isso. E o Senhor vai capacitar. Aqui em Salvador, a gente criou um núcleo de atendimento psicológico. Eu percebia que algumas vezes, de conversas que eu tinha com adolescente, existiam situações que eu não iria conseguir ajudar, porque eu não sou psicólogo. Eu percebia que existiam coisas que não eram espirituais, que eu iria orar. Deus poderia, sim, curar por um milagre divino, mas existiam coisas que deveriam ser tratadas com um psicólogo. A necessidade foi tão grande, meus irmãos, que a gente abriu aqui um núcleo de atendimento psicológico. E aí, telefone. E aí, eles começaram a serem atendidos. Nós temos 3 psicólogos que atendem de segunda a sexta, revezando os horários. Digo a vocês, é cada caso que chega e é realmente terrível. Meninos e meninas com depressão, síndrome do pânico, que se cortam com complexos, e eles vão tratando como psicólogos. Agora, os 3 são crentes. Então, eles tratam como psicólogos e também crentes. Porque não tem como dissociar crente é crente sempre. Claro, né? Eles respeitam toda a ética da profissão, mas eles são crentes. Porque eu decidi aqui começar isso, eu morei uma época em Belo Horizonte, e na casa que eu morava lá, tinha um adolescente, e ele fez tratamento, ele era da igreja, e aí ele foi para o psicólogo. E o psicólogo conseguiu convencer ele de que todos os problemas que ele passava era oriundo da igreja. Eu quero abrir um parêntese. Você que tem filho aí ou na adolescência, não leve seu filho para qualquer psicólogo, não. Não leve. Eu já vi situações terríveis. Aquele menino se afastou de Jesus e ele teve a certeza de que tudo que ele sofria era porque a igreja tinha colocado sobre ele um peso que ele não aguentava. O psicólogo dele foi instrumento de Satanás. Então, assim, existem coisas que psicólogo pode e deve ajudar. Agora, de preferência, quando vocês fizerem isso, façam com psicólogos que você conhecem ou psicólogos que são entes. Existem coisas que a gente ajuda, mas existem coisas que a psicóloga... Vou dar um exemplo. O menino está com problemas de pornografia. Eu, como líder, eu consigo ajudar. Eu ajudo. Mas, às vezes, o menino está já com uma compulsão. Uma compulsão a ponto de que ele não consegue mais dormir, ele já está nervoso ao extremo, ele já está sem conviver com as pessoas, aí eu passo para o psicólogo. Aí existem outras situações, existem coisas que eu passo para o pastor. O menino não só está com compulsão, pornografia, mas está se relacionando sexualmente com a menina. Aí eu converso, passo para o pastor. Então, nós líderes temos que saber qual é o nosso papel e a nossa limitação de líder, que nós não somos psicólogos e não somos pastores deles. Existem casos que são os pastores que tratam. Certo. Tem uma pergunta que acabou de aparecer aqui no chat, de Rose Portugal. Ela diz o seguinte: o que fazer quando um adolescente novo convertido ou não tem um vício em um jogo chamado Free Fire? Olha, não gosto de jogo. Meus adolescentes todos sabem disso. Os que convivem comigo sabem. Eu não gosto de jogo. Tem gente que fala assim, dá para jogar um pouquinho. Eu não gosto de jogo, ponto final. Eu não acho que deve jogar nem um pouquinho. Mas eu não sou... eu não forço isso a eles. Eu tento mostrar a eles o porquê. Ao meu ver, esses jogos trazem consequências psicológicas e espirituais terríveis. Sem perceber. Eu tenho convicção que existem mensagens subliminares ali naquele negócio. Porque todo adolescente que eu conheço que joga, ele declina espiritualmente. Primeiro que ele fica nervoso.
e segundo, que ele declina espiritualmente. Ele nunca tem o controle dos seus horários, ele nunca tem controle do que fazer, do que não fazer, e eles vão perdendo gosto pelas coisas da igreja, respeito aos pais. Participei de uma construção de um TCC que mostrou que os jogos têm o mesmo efeito no cérebro, mesmo não, semelhante ao de drogas. A gente não diz adolescente para não usar drogas? Então, por que a gente não pode falar para o adolescente não jogar? Principalmente esses jogos de agora, online. Eu não estou falando daqueles jogos, sabe, da minha época de Mario, aquele negocinho, não. São diferentes hoje. Pare um dia e olhe. Uns bruxos, umas bruxas, são tiro, são umas cores que você não consegue, às vezes, identificar o que está de fato desenhado ali. Eu tenho uma forte impressão, uma convicção no meu coração que aquelas imagens possuem mensagens subliminares. Só que o novo convertido, ele não vai entender de cara, e nem o crente velho. Pode ser crente há muito tempo. Eu acho que você pode sentar com ele e usar artigos científicos, TCC, material, que comprovam cientificamente como isso é destrutivo para mim. Você vai dizer para ele, olha só, duas opções, abre mão do jogo e vai ser bem-sucedido espiritualmente, profissionalmente, ou você continua nessa e você vai ficar sempre medíocre. Porque o que eu vejo desses adolescentes que jogam muito é que não evoluem, não entram na faculdade, quando entram na faculdade são medíocres, não se destacam, e lá na frente vai ter dificuldade financeira, dificuldade de relacionamento, dificuldade na igreja. Então são escolhas. Abra mão ao seu benefício espiritual e profissional, intelectual, educacional. Eu acho que existe uma lógica, eu uso mais a lógica para eles, para convencê-los de não jogar do que essa espiritual, tá? Essa eu contei aqui para vocês. Porque falar para o adolescente não joga porque te abala espiritualmente, para eles não cola. Então, geralmente eu consigo convencê-los quando eu vou por esse lado mais científico, mostrando como isso destrói. Gente, neurônio destrói, tá? E neurônio destruído não se renova. Então, eles gastam neurônio com isso e vão ficando mais burros. É isso aí, é ponto. Estudos conseguem comprovar isso. Eles vão ficando cada vez mais burros. Fora aqueles jogos, né, que não tem nem mensagem subliminar, direto, já lança desafios para você estar fazendo. Né? Tem essa também. A gente tem uma última pergunta aqui, de Ana Luísa. Ela pergunta o seguinte: quais atitudes podemos tomar com os pais de adolescentes que muitas vezes desfazem do ensino de líderes de adolescentes porque acham que vamos roubar o amor dos filhos deles? Vou falar de duas formas. Gente doente, problemática, a gente vai encontrar na vida inteira, tá? A gente não vai conseguir mudar pai, não. Vai ter pai que vai ser problemático o resto da vida. Me desculpe, mas não tem estratégia para mudar mente de pai que é problemático. Agora, existe uma outra coisa. Tem muito líder também que quer tomar lugar de pai e mãe. Tem muito líder também que não se coloca no seu papel de líder e, de fato, toma um espaço na vida do adolescente que deveria ser do pai. Então, nós precisamos ter consciência que nós não somos os pais deles, em que eles devem total respeito aos pais. Nós somos líderes. É uma coisa minha aqui, tá, gente? Uma opção minha. Eu não gosto que adolescente me chame de pai. Eu não sou pai. Eu sou líder. E a mesma coisa, a minha esposa é líder e ninguém chama ela de mãe, não, tá? Eu acho que tudo tem que ser muito claro. Nós somos líderes. Eu acho que eu começo a confundindo muito o líder que é chamado de pai, de mãe. O adolescente é intenso, né? Se você deixar, ele vai querer morar na sua casa. Você vai precisar colocar os limites. Porém, existe também aquela situação da incompreensão dos pais. Mas se você se colocar sempre no seu lugar e mostrar para ele que você está ali para cooperar, eu acho que ameniza a situação. Porém, alguns outros vão ficar sempre criando problema e sempre reclamando. Aí você foca em Jesus, você foca na sua atividade e bola para frente e deixa lá, tomando sempre as cautelas para não trazer um transtorno dentro da família. Acredito também que trabalhar em parceria com os pais ajuda bastante nessa questão, né? Porque acaba compartilhando um com o outro ali. Se o pai e a mãe forem normais, forem do juízo perfeito, aí é maravilhoso.
conversar. É assim, nossa atitude, né, Alan e eu, a gente sempre busca conversar com os pais, né? Quando a gente percebe que está acontecendo alguma coisa com o filho está sumido, ou está com um comportamento estranho, a gente chama logo. Isso é o normal, natural. Olha, percebi que ele está sumido, a gente percebeu que ele está com um comportamento diferente. Na maioria das vezes, os pais escutam e reconhecem. Domingo passado, uma mãe falou, olha, a minha filha está assim, faz um convite para ela vir para a igreja. Aí eu, na hora mesmo, peguei o celular, fiz um vídeo junto com a mãe. Estou aqui com a sua mãe, convidando você para o culto, porque estou sabendo que você está em casa, venha. Pronto, a menina foi. Então, assim, a parceria é fantástica. Mas, de fato, a gente tem algumas situações atípicas que é problemático e também o líder que não se coloca no lugar de líder. Então, vamos eliminar os extremos, né, e vamos ficar com o que é correto. Você sempre participar o pai. Agora sim, gente, se foi um segredo que ele te contou, não conta ao pai não, tá? Avalie se precisa levar o pastor. Mas se for um segredo que você percebe que essa situação, por exemplo, a menina contou que está gostando de um menino da escola que não é crente. Avalie se você próprio não pode ali ser o confidente dele e ajudar sem contar para o pai e para a mãe. E tente ter esse equilíbrio aí. Walter Ney, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus continue te abençoando poderosamente. Como eu disse no início, foi, já no final, né, foi realmente enriquecedor a palestra, as questões aqui que foram propostas e respondidas. E agradeço também a cada congressista que esteve aqui investindo seu tempo nesse pré-congresso. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. E também quero fazer um agradecimento especial à Neidinha, a nossa diretora da EBD, pela confiança em estar coordenando a sala de hoje, virtual aqui, do pré-congresso. Neidinha, muito obrigado. Que Deus te abençoe e realmente você é uma inspiração. Eu sempre falo isso para você quando deu a oportunidade. Que Deus te abençoe sempre. Amém. Eu estava aqui admirando dois grandes mestres, dois grandes líderes de adolescentes dialogando, e eu muito feliz de estar vendo isso. Ainda não tem jeito, é minha classe favorita, amo os adolescentes, não tenho mais perfil para trabalhar diretamente com eles, não. Mas ali eu estou sempre junto dos professores de adolescentes, sempre estou ali dando um pitaco, mexendo um pouquinho. Quando assumi a diretoria, foi as primeiras classes que eu consegui mexer e fazer algo bacana com os professores, foi a de adolescentes. Hoje eles caminham sozinhos e tá tudo lindo, graças a Deus. Então, assim, é minha paixão ainda, nunca vou deixar. Hoje é mais difícil, porque eu tenho 2 filhos, né, adolescentes, aí a gente começa a olhar muito para o umbigo e falar, ai, meu Deus, mãe é diferente de líder, diferente de professora, e aí vem essas questões. Bem, gente, muito obrigada a todos que estão conosco até agora. Deus abençoe. O nosso pré-congresso se encerra amanhã. Às 19 horas, começamos nossa atividade na igreja, com transmissão online pelo canal do pastor Davi Boa Sorte. Eu que vou estar falando, e vou estar falando de uma forma diferente do que vocês viram no congresso até agora, porque eu vou tentar agregar professores, congressista e família. Eu quero realmente fazer uma conscientização em relação à EBD, e orem por mim nesse sentido, porque Deus sabe que o desejo, um dos grandes desejos desse evento é motivar de novo as pessoas para a EBD, é que os professores se animem, é que os líderes se animem, é que a igreja se anime novamente para a EBD. Então, conto com vocês também amanhã, às 19 horas, através do canal do nosso pastor, Davi Boa Sorte. Ney, mais uma vez, muito obrigado. Você sabe que eu te amo, você mora no meu coração. Eu acho que quase todo mundo que me conhece um pouquinho bem sabe disso. Você e Mary são os meus amigos, meus companheiros de ministério, a gente tem uma grande história juntos. E não passa, né? É para sempre. Não passa, é para sempre, é para sempre. Deu um beijo. Eu vou dar um beijo aqui. Eu falei junto, deu um beijo a Alane, amo demais a Alane, outra grande líder, que me superou em muito, né? O trabalho dela também é incrível. Ainda queremos ouvi-la em uma outra oportunidade, suas experiências são maravilhosas, né? Então, aí, mande um beijo para toda a equipe de vocês, que eu amo, viu? Que Jesus continue abençoando. Vamos orar para a gente estar encerrando? Senhor Deus, Pai amado, nesta hora, Senhor, quero te agradecer por tudo que aprendemos nessa palestra, te agradecer por tudo que aprendemos durante esse dia.
Senhor, que realmente, Senhor, saiamos daqui cheios de Ti, com a mente aberta, com a mente cheia de ideias, com estratégias para podermos ganhar os nossos adolescentes, os nossos alunos para Ti. Senhor, nos dê sabedoria, Senhor, para enfrentarmos esse ministério, Senhor. Nos ajude, nos dê ânimo, nos dê força, nos dê capacitação vinda de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Até amanhã. Deus abençoe. Boa noite, Ney. Até amanhã. Boa noite. Tchau, gente. Até amanhã, não, né? Oi. Tchau, gente. Tchau.